Olá pessoas, tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o João, falo sobre história aqui no programa da Universidade para Todos. E hoje darei continuidade àquela nossa série sobre conceitos históricos, porque, como sempre falo, os significados, as palavras, elas não se constroem aleatoriamente, elas não vêm do nada, elas são construídas historicamente, né? E hoje, o vídeo de hoje ele pode ser entendido como uma certa continuação daquele que fizemos sobre golpe de Estado, né? E eu espero que fique bem clara a diferença entre esses dois conceitos, visto que hoje falaremos sobre revolução, né? Revolução é um conceito que, né, em geral, na academia, às vezes, na universidade, às vezes, alguns conceitos geram certa polêmica, né? Certa controvérsia, mas revolução não gera tanto, né? Ela tem um sentido que é bastante, que é relativamente bem aceito pela comunidade acadêmica em geral. Revolução, é, a ideia, né, o conceito, ele remonta um pouco ali, ele remonta ao período da Renascença, né, ao período do Renascimento na Europa, então estamos falando ali dos séculos XIV, XV, XVI, mas veja só, ele não significava, ele não tinha nenhuma conotação política, social na época, ele estava muito mais relacionado com a astronomia, porque ele era utilizado para falar sobre o movimento dos astros. Só a partir da Revolução Inglesa do século XVII que o sentido político passa a estar conectada com a ideia de revolução. Mas veja que ainda não é o entendimento que nós temos hoje, porque no século XVII o entendimento que se tinha era de um processo no qual um sistema se restabelecia após um período de turbulência, ou seja, era a reestruturação, era a restauração do sistema que era entendida como a revolução. O sentido que nós entendemos hoje, que nós atribuímos hoje à revolução, ela vem mais ali do século XVIII, especificamente a partir da Revolução Francesa, né? A grande revolução burguesa ali, que segundo muitos, abre o caminho para a consolidação do sistema capitalista, que inclusive geraria também a nova classe revolucionária, que se no período da Revolução Francesa foi a classe burguesa, no período do capitalismo estabelecido, os proletários, a classe do proletariado, seria a grande responsável, seria a classe revolucionária, por assim dizer. Mas o ponto é que, então, qual sentido de revolução se tem a partir desse momento? Nós temos o entendimento de revolução enquanto um fenômeno histórico, né, social, no qual a sociedade passa por um processo de reestruturação de suas bases, ou seja, a estrutura social é modificada. E aí nós temos uma alteração no sistema político, no sistema econômico, na própria lógica da produção de símbolos, na própria cultura daquela sociedade, ou seja, é um processo que transforma radicalmente a sociedade. Então, por exemplo, se um grupo que se diz, eu quero uma revolução, e ele vai lá, toma o poder, mas ele não promove essa tal transformação, ele não necessariamente promoveu uma revolução, ele promoveu um golpe, né? Ele promoveu ali um golpe, uma rebelião, mas não necessariamente aquilo revolucionou a sociedade. Então, esse é o significado, esse é o entendimento que se passa até a partir do século XVIII e XIX do que é uma revolução, né? E para o historiador Hector Bruti, por exemplo, nós ainda podemos perceber as características, né? Porque não é uma revolução simplesmente, né, uma transformação que ocorre dentro de um período de longa duração. Tem que ser um período de relativa curta duração, tem que ser mudanças dinâmicas, mudanças que se sucedem, mudanças que vão reestruturando como aquela sociedade se percebe. Então você deve até imaginar que alguém que está experienciando um período revolucionário, ele não necessariamente acha isso confortável, porque uma revolução por si, pela base do seu entendimento, ele é um processo que retira a sociedade de seu repouso, de sua inércia. Ele promove o desconforto, ele promove a movimentação, ele promove a transformação. E isso, em geral, pode gerar algum tipo de desconforto. E se pensarmos a revolução
enquanto ali um processo de base política, nós entendemos que se trata de um conflito originário das contradições de classe. Nós temos uma classe que detém o poder, uma que não o detém e não tem nenhum tipo de acesso a ele, e que, em função disso, parte em busca da tomada do Estado, parte em busca da tomada do poder para que se tenha uma reestruturação do sistema no qual aquelas demandas que esta sociedade tinha que não eram ouvidas passem então a serem colocadas em pauta. E veja que, inclusive, em geral, essa movimentação ela tem ali um guia que é aquilo que pode ser entendido como uma classe revolucionária, que é aquela classe que tem que é dotada naquele dado período histórico da capacidade, da possibilidade de pautar projetos futuros. Né? Então, no caso da Revolução Francesa, que foi uma revolução ali de caráter burguês, e aqui eu já estou pensando no que escreve Modesto Florenzano, o historiador Modesto Florenzano, na medida em que ele entende que no período ali da Revolução Francesa, nós tivemos ali uma revolução de caráter burguês, então, portanto, a burguesia foi a classe de caráter revolucionário. E aí a Revolução Francesa ela abre as portas para o estabelecimento da sociedade burguesa, rompe-se de vez com a sociedade de características feudais, e o estabelecimento do capitalismo geraria, então, uma nova classe revolucionária. Né? E aí a gente já está falando também do pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels, no qual o proletariado seria esta nova classe, que teria o poder de pautar projetos futuros. Então, a gente, inclusive, já pode pensar que na Revolução, enquanto um processo de base política, enquanto um produto ali do conflito entre as classes sociais, que gera um processo de transformação radical da sociedade em um curto período de tempo. E curto aqui eu estou falando em termos históricos, tá? Estou falando em um período de 50, 60 anos, se você tem um processo de reestruturação, por vezes até um século, no qual aquela sociedade se reestrutura de cima a baixo. Né? Então, você tem essas características que nos possibilitam melhor entender este conceito. Então, né, temos características, né, e temos tipos. Já falamos então aqui Revolução Burguesa, Revolução Proletária. Né? Então, no caso, pensando em exemplos, a Revolução Francesa, se a Revolução Francesa foi uma revolução de caráter burguês, a Revolução Russa de 1917 teria sido ali uma revolução proletária. Agora, para um minuto, para pensar que eu estou falando muito aqui de um contexto europeu. O processo histórico ocorreu de uma certa maneira no continente europeu. Ele não se replica em outros locais. Então, no caso, se pensarmos aqui na América Latina, aquilo que se deu enquanto processo revolucionário, ele não necessariamente vai obedecer aquilo que nós entendemos como os modelos vindos da Europa. Ele se adequa às características e às particularidades da região na qual ele ocorre. Então, por exemplo, no caso da América Latina, que passou por um extenso processo de colonialismo, e além disso, o imperialismo econômico no pós-independência das nações latino-americanas continuou impondo seus interesses. Então, revoluções como o caso da Revolução Cubana, eles tiveram, em primeiro momento, um caráter de revolução nacionalista e anti-imperialista para depois se colocarem ao lado dos ideais socialistas. Então, as características de uma dada realidade, as particularidades de uma dada região, elas tendem a informar como um certo processo tende a ocorrer. Não se pode ficar replicando realidades distintas como se fosse ali modelos laboratoriais que você consegue controlar necessariamente os resultados. Então perceba que estamos falando de um conceito que é bastante claro, é um conceito que é bastante claro, que tem de ser percebido dentro dessa dimensão de transformação radical. Então, é sempre bom termos esses conceitos bem definidos, porque quando se tem um processo revolucionário, é importante que se atribua o nome de revolução.
Mas quando se tem um simples golpe de Estado, como foi o caso de 1964, por exemplo, você tem que dizer golpe de Estado. Você tem ali, como falamos no vídeo passado, o que? Um movimento das Forças Armadas, ou seja, um grupo interior ao próprio Estado, que, insatisfeito com o sistema tal qual ele estava, com certo apoio da população da sociedade civil, parte para a tomada do poder, sem grandes participações da sociedade, sem grandes transformações nas estruturas, nas bases sociais, apenas promovendo um enrijecimento do regime, estabelecendo, portanto, uma ditadura militar. Então, golpe de Estado é uma coisa, uma revolução é outra. Então, tenha-se claro essas diferenças conceituais. Acho que por este vídeo está bom. Fico por aqui. Até um próximo encontro.